Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e nesse podcast eu vou explorar a relação da segurança do trabalho e da insegurança no trabalho com a manutenção. A manutenção está espremida entre alguns interesses da empresa. A empresa tem o interesse em manter um custo adequado. Na realidade, não. A empresa tem interesse em manter o custo o menor possível, mas ela tem interesse em ter uma disponibilidade alta, né? E, de certa forma, essas coisas elas acabam, em algum ponto, sendo opostas, em alguns momentos, né? E trabalhando na manutenção, sabe o que eu estou falando. A empresa tem uma necessidade de ser segura, mas ela tem uma necessidade de ser produtiva, de produzir, né? Em algum ponto, várias vezes, em determinados momentos, vai acontecer dessas coisas se tornarem opostas. A empresa vai ter que escolher entre produzir e ter segurança. Ou melhor, produzir e fazer segurança. Eu vou pegar só esses dois pontos de vista, tá? A manutenção está exprimida, tanto no primeiro caso como no segundo caso, né? Porque quando tu leva lá que o equipamento tem que passar por um overhaul, o overhaul vai ser caro pra caramba, né? O overhaul, uma reforma geral do equipamento. O custo ele não vai ser, o custo vai ser alto, né? E quando, né, a produção pressiona a manutenção para liberar o equipamento mais rápido, ou para consertar mais rápido, ou sei lá o quê, a manutenção ela fica espremida, né, entre a segurança do trabalho e a produção. Isso acontece. Isso acontece muito. Isso é muito comum. Isso acontece demais. Isso, na realidade, de muitas empresas é o normal. Essa decisão ser jogada para manutenção, né? Ou faz rápido, né? Entregas uma vez e por alguns procedimentos de segurança, quando eles existem, obviamente, ou demora e etc. E fica com aquele estigma de que é improdutivo, de que, né, como se estivesse usando a segurança do trabalho como um escudo, né? Fica uma coisa muito estranha. Por quê? Isso acontece geralmente em empresas onde já não tem uma cultura de segurança. Porque a empresa que tem cultura de segurança sabe que para ter um trabalho seguro é diferente de um trabalho inseguro. Um trabalho inseguro tende a ser mais rápido, mas os riscos e as consequências são, na maioria das vezes, incalculáveis. E é por isso que, de certa forma, o trabalho seguro ele acaba sendo muito mais produtivo, né? E com os riscos muito menores. A manutenção, ela precisa, né? E eu vou tentar contar algumas histórias aqui para ver essa mudança de perspectiva. Mas a manutenção, ela precisa ter bem claro para ela que ela é, né, a parte da empresa que está mais exposta a possibilidades de acidente. Uma vez eu vi um estudo do Ponte, que nas suas fábricas, né, que o funcionário que tinha a maior probabilidade de se acidentar era um auxiliar de mecânica com até 2 anos de experiência. Por que isso? Porque manutenção, funcionários da manutenção estão em locais, né, perigosos constantemente, trabalho em altura, trabalho energizado, trabalho em subsolo, içamento de carga. E eles por si só já são trabalhos perigosos, eles por si só já são trabalhos de risco, e eles por si só já não são trabalhos rotineiros. O cara, uma hora que ele está lá ajustando o acoplamento, na hora ele está levantando um motor, na hora ele está cortando uma chapa, né? Ele está
transitando entre perigos e riscos, e como aquilo é a profissão dele, ele já vai meio que normalizando algumas coisas e às vezes bypassa alguns procedimentos. Então, a manutenção é um trabalho de risco. Trabalha quando ninguém está na fábrica, né? Faz coisas que estão completamente fora da rotina e faz coisas sob pressão. Por exemplo, parada de fábrica, para uma fábrica, para uma unidade, para um setor, etc. Tem uma pressão muito grande em cima das pessoas e essa pressão as induz, de certa forma, a furar procedimentos. Essa pressão as induz a criar o hábito de furar procedimentos, porque o ganho de confiança está em não acontecer nada. E é o que eu chamo de experiência negativa. Eu vou explorar esse conceito mais adiante. Mas é quando tu faz uma coisa errada e não acontece nada de errado. Então tu mede o que tu fez pelo resultado que tu teve. Então, se não aconteceu nenhum acidente, logo o que eu fiz estava certo. Quando na realidade não é assim. Quando na realidade é justamente o contrário. Então, não é porque tu passou no sinal vermelho e não teve um acidente que passar no sinal vermelho é certo. Não é verdade? Então é mais ou menos isso. Vou explorar esse conceito em outro momento. Então, a manutenção está exposta a maior quantidade de riscos na execução do seu trabalho. O trabalho em si já é de risco, o trabalho já é insalubre, o trabalho já é periculoso. Se não fosse assim, não dariam, né, insalubridade, periculosidade. E quem trabalha em manutenção olha, né, e precisa olhar, né, ter essa percepção de risco que está no ambiente perigoso. Não está no ambiente tranquilo. Levantar uma chapa de 3 toneladas não é uma coisa tranquila. Trabalhar a 15, 16, 17 metros de altura não é uma coisa tranquila, uma coisa complexa, uma coisa complicada. E às vezes as pessoas banalizam, entendeu? O pessoal acha que é barbada, que é fácil. Não é fácil, não é barbada. Muita gente trabalha com medo, né? Trabalha com uma cautela, e a cautela acho que era melhor que medo. Muita gente trabalha com medo, vai com medo. Já vi gente se travar trabalhando em altura, trava, o cara trava. Né? Fica com medo, deixa o medo tomar conta e fica se travando. E já vi muito acidente acontecer também. Então, essa pressão por produção, né, ela é uma pressão, na grande maioria das vezes, irresponsável por parte de quem faz. Porque se tu é um coordenador, um supervisor, um gerente, tu está pressionando um mecânico, um eletricista, tu não tem a mínima noção do que tu está fazendo. Porque geralmente as pessoas elas não têm muita ideia da influência da hierarquia, o poder da hierarquia. A hierarquia é uma coisa que gera um poder, né? E que muita gente não está preparada para ter esse poder. Ela gera um poder a partir do momento que o que tu faz, o que tu fala, impacta as pessoas também, não só as decisões que tu toma no sentido objetivo de uma pessoa, demitir, contratar, não. O que tu fala, a tua presença, às vezes acelera um trampo. Só que às vezes acelera de maneira irresponsável. Às vezes tu pressiona, e quando tu está pressionando uma pessoa, e daqui a pouco tu está forçando ela a descumprir com os procedimentos, tu já está sendo irresponsável. Então, vamos estabelecer aqui o primeiro parâmetro desse podcast. Segurança no trabalho é responsabilidade da gestão, da gerenciamento, da supervisão, da coordenação, da diretoria. Segurança no trabalho é uma responsabilidade da empresa. Jogar a segurança do trabalho só pro executante, mecânico, eletricista, operador, é covardia. Porque para fazer segurança precisa de tempo. E quem fornece tempo são os gestores. E fornecem tempo não pressionando as pessoas de forma irresponsável. O próprio ambiente já formou uma pressão. Normalmente o ser humano tem um senso de responsabilidade.
Então, se ele percebe que a fábrica está parada, ele já está com o senso de urgência ligado. Se tu vai te fazer presente, faz presente para ajudar, não para ficar pressionando. Faz alguma coisa que preste. Não fica atrapalhando o serviço dos outros, como eu já vi várias vezes. Várias, não foi uma nem duas, né? Nós está com um problema, apareceu um bom gerente, só ficar dando ideia apurada, cara. Não acha que tu vai aprender a fazer uma coisa que tu nunca fez, tu não vai, meu amigo. Tu não vai. Ninguém contrata um engenheiro civil para ficar dizendo para o engenheiro civil como é que ele tem que construir a casa da tua casa. Tu não vai contratar um engenheiro civil para dizer para ele, ó, a fundação tem que ser assim, a fundação tem que ser assado. Se tu acha que o engenheiro civil não tem condição de fazer a tua casa, contrata outro. Mas não acha que tu sabe fazer o que tu não sabe fazer só por causa do teu cargo. E muitos gerentes que acham que sabe fazer as coisas porque gerente não sabe. Não sabe. O cara tem que se manter dentro da nossa zona de competência. Esse é o mínimo do profissionalismo. Te mantém dentro da tua zona de competência. Tem que te manter dentro da tua zona de competência. Sou formado em mecânica, todos os meus estudos estão em mecânica, tenho um programa elétrico, eu vou lá dizer para os eletricistas como é que eles têm que fazer. Eu posso dar minha opinião, perguntar se eles querem, etc. Algumas coisas em relação à segurança eu vou conseguir dar, porque segurança é um conhecimento comum a todos, não é um conhecimento específico da área elétrica. Mas se tu não tiver um treinamento de CEP e NR10 e ter um conhecimento dos perigos da área elétrica, tu também vai falando besteira. Então tu precisa prover tempo para as pessoas trabalharem. Não prover tempo para as pessoas ficarem se afastando, não prover tempo para as pessoas ficarem com ociosidade, não é isso. Mas o que gera acidente de trabalho é também a pressão e a total falta de pressão, que são os dois compostos. Aquele apuramento que faz as pessoas bypassarem procedimentos de segurança e, às vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas se pressionam pela situação, que nem eu já falei, e elas mesmas já bypassam esses procedimentos. E aí está o papel da gestão de aplicar as normativas necessárias para que essas pessoas não bypassem os procedimentos. Ao invés de tu ligar para o cara, por que demorou demais? Porque fiz esse procedimento de segurança e esse não, perfeito, então é isso aí mesmo. Se eu fizer tal coisa, tanto tempo, se eu fizer não, faz o procedimento. Segue o procedimento. Segue o procedimento. Porque o procedimento é assim, ou é o procedimento que tem que fazer todas as vezes, ou se em algum momento não precisa fazer, já perdeu a validade, já é completa. O procedimento de segurança é assim, fazer simples. Então é a responsabilidade da gestão incentivar a segurança, ser intencional com a segurança, lembrar o pessoal da segurança, se posicionar em favor da segurança, não se posicionar em favor da produção. Todo mundo já sabe que está lá para produzir. Não é assim, não é no meio do desespero que tu vai ficar ganhando produção. Não se ganha produção quando a fábrica está parada. Se ganha produção pensando como a fábrica não pode parar, pensando preventivamente, pensando proativamente. Eu posso ter a fábrica está parada, meu velho. Mas o quê? Tem mais o que fazer. Só tem que consertar com a melhor qualidade possível, no tempo adequado e com muita segurança. Então, estabelecido, né, esse primeiro parâmetro, a gente tem que pensar na responsabilidade dos gestores de manutenção. Todo gestor de manutenção tem uma responsabilidade com a empresa e uma responsabilidade humana. Não só os gestores de manutenção. Todos os gestores de gente, de pessoas, têm dois tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade com a empresa e uma responsabilidade humana, com a sua equipe. Isso já foi bem estabelecido numa live que eu fiz a respeito disso. Eu vou trabalhar esse conceito em outros cursos. Mas tu não tem uma responsabilidade só com a empresa, tem responsabilidade com as pessoas da tua equipe também. Né? E às vezes, em alguns momentos, esses interesses vão ser contraditórios. Isso já foi muito bem explorado por Taylor. Quem nunca leu o livro do Taylor? Frederick Taylor.
Princípios da administração científica. O Taylor é aquele cara que é famoso por, né, estruturar métodos de trabalho, etc. Né? Ele explorou isso no livro dele, não é o demônio que as pessoas falam, né? Que todo mundo que fala de Taylor fala que era um demônio, queria que o homem fosse máquina. Realmente, ele meio que se passou, né? E no livro dele dá para ver que ele... Mas ele tinha, talvez da maneira errada, o interesse genuíno em unir os interesses dos trabalhadores e os interesses da empresa, né? Então, para a época, quando esse livro foi escrito, né? Isso já era uma coisa de 1915, imagina. É uma visão bem visionária, né? De unir os interesses. E até hoje o mundo não conseguiu fazer isso. Unir os interesses da empresa e dos funcionários completamente. Ainda existem lacunas. Essas lacunas às vezes são preenchidas, de certa forma, pelos sindicatos e outras ferramentas organizacionais. Bom, mas não é isso. Eu me lembro da um parênteses violento que fechei e já estou voltando. Bom, o gestor de manutenção tem responsabilidade com as pessoas, né? Então, o gestor de manutenção, ele precisa, primeiro, estabelecer, junto com a segurança do trabalho, procedimentos seguros de bloqueios, energização, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalhos perigosos. E não só deixar na mão dos treinamentos anuais ou bianuais o desenvolvimento desses assuntos. O gestor de manutenção ele precisa semanalmente nos DDS, né, reforçar esses assuntos e estar presente em trabalhos perigosos. Não vai ser feito um trabalho à altura muito complexo, o gestor tem que estar presente, incentivando as pessoas a trabalharem de maneira segura. Não só de maneira produtiva, mas de maneira segura. Tem um trabalho muito complexo, espaço confinado, a mesma coisa. Mesma coisa. O gestor ele tem que estar lá incentivando que o trabalho seja seguro. Que ele tem que ser seguro. Nenhum trabalho vale um acidente, nenhum trabalho vale uma vida, nenhum, nada, não importa. Mas meu gerente mandou, se dane, não tem nada a ver com a outra. Né? E uma coisa que a gente tem um troço aqui que eu não ia falar hoje, mas eu vou ter que falar. Você precisa aprender a separar as coisas. Você precisa aprender a separar as coisas. Tu te formasse curso técnico, tu te formasse em engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia não sei o quê, tu te formou em engenharia, tu ocupa um cargo de supervisão, tu ocupa um cargo de coordenação, tu ocupa um cargo de gerência, acabou esse negócio de seguir ordem de olho fechado. Isso já era. Tu não pode mais fazer isso. Sabe por que tu não pode fazer isso? Porque ninguém nunca vai aceitar isso como argumento. Caso dê uma morte. Nunca, isso não é argumento. Tu vai chegar, vamos supor o seguinte, vamos colocar uma situação hipotética. Agora entramos no terreno da loucura. Infelizmente, quando foi um acidente, morreu uma pessoa. Muitas pessoas que trabalham de supervisor, de coordenador, não têm noção de gerente, não têm noção disso. Mas tu é responsável, civil e criminalmente, pelas pessoas que tu gerencia. Né? Já vi colegas meus ir lá no banco dos réus, né? Lá depor, polícia civil, etc., por causa de trabalho. Tu não sabe disso. Esse é um dos motivos também porque tu ganha mais que os outros. Então, vamos acordar para a realidade aqui, tá? Vamos acordar para a realidade. Deu um acidente e morreu, cara. O cara que estava sob tua gestão. Um peso psicológico imenso, e nunca vai se descolar de ti, nunca vai esquecer. Esse é o pior de tudo. Uma vida que se perdeu, uma família que tem menos um trabalhador. O cara foi lá para trabalhar e eu. Não era para ter acontecido. Jamais, nunca. Isso nunca pode ser uma coisa normal. Tu vai ser responsabilizado. A se explicar, a dar explicações. Aí tu vai chegar lá, vai falar para o Ministério do Trabalho e para o juiz. Meu gerente me mandou fazer. Como assim, cara? Tu não é supervisor, tu não tem autonomia? Ninguém vai aceitar essa conversa aí, cara. Ninguém vai aceitar essa conversa. Se é coordenador, o gerente da fábrica mandou. Tá, mas onde é que ele assinou?
Cadê o papel? Não sei o que, não tem papel para você tá assim no ferro. É ferro para ti, ferro. Você tem que ter noção, se estão na posição de chefia, acabou essa conversa. Acabou, cara. Acabou, tu não é um serviçal. Tu não é um serviçal que as pessoas mandam e tu faz. Tu não está na primeira camada do desenvolvimento profissional. Já está lá na quinta, sexta. Tu não pode dizer que tu é leigo, tu não pode dizer que não sabia, tu não pode dizer que te mandaram. Isso aí acabou, meu velho. Acabou, esquece, não existe. E aí que entra o posicionamento. Isso aqui não dá para fazer, não vou fazer. As pessoas vão se machucar, esquece. Todo gerente fala, é mais fácil explicar uma perda de produção do que um acidente. É verdade. Mas a maioria das vezes é clichê. O cara fecha os olhos, vai lá e manda fazer, não escreve, não ganha nenhum para se comprometer. Já vi isso acontecendo várias vezes. E sabe que vai ser feito de maneira errada e fecha o olho. E quem vai levar o ferro é tu que está na frente do serviço. Então não existe trabalho inseguro dentro da manutenção. Não pode existir. Não pode existir. E tu não pode achar que um subterfúgio é alguém me mandou, que te mandou, cara. O supervisor que te mandou, não existe isso. É tu que manda. Ah, mas meu gerente me mandou. Ah, meu museu, tu não é obrigado a aceitar uma ordem absurda, cara. Tu não é obrigado, tu não tá mais nessa seara. Sabe por que tu não tá mais nessa seara? Porque tu não pode te desresponsabilizar mais. Não pode mais. Isso acabou pra ti, velho. É a mesma coisa que tu chega lá. Ah, tem engenheiro civil, construiu o prédio, é. Ah, mas aí o dono da empresa mandou eu diminuir a ferragem. Como assim, cara? Caiu o prédio, morreu 10 pessoas. Que dono de empresa mandou diminuir a ferragem? Não é tua responsabilidade, é responsável técnico? Tu não era para ter feito. Vocês têm noção da responsabilidade que é estudar? Vocês têm noção que o engenheiro ganha 10, 15 mil não é à toa? Não tá te dando 10, 15 mil porque tu é bonzinho, se tu é legal, se teus olhos são bonitos, é porque tu é uma pessoa legal. Não, cara. Tô te dando que tem uma responsabilidade imensa por trás. Não banaliza o teu trabalho. Mesma coisa no supervisor de manutenção. Mesma coisa no coordenador de manutenção. Mesma coisa no supervisor de operação. Tu não pode ser mais, e me mandaram. Não, cara. Não, já acabou pra ti. Abrir outro parênteses de novo. Né? Mas é importante falar. Bom, então, já entendeu que tu não pode pular fora do barco. Né? Então, tu tem que fazer esse barco andar direito. Além de estar presente nos trabalhos perigosos, você precisa incentivar isso, patrocinar isso. E aí, bom, mas como é que eu patrocino? Tempo. Tempo é patrocínio. Tempo é dinheiro, tempo é patrocínio. Então, quando tu junta o pessoal para fazer um DS geral, tu está patrocinando. Quando tu junta o pessoal para fazer um treinamento, tu está patrocinando. Quando tu dá treinamentos técnicos, tu está patrocinando. Está investindo de tempo nessas pessoas. Tempo é dinheiro. Está investindo no conhecimento dessas pessoas. E isso vai potencializando, de certa forma, os resultados que elas trazem para a empresa. E a gente tem que entender também que a gente não pode fugir da questão técnica. Muitas pessoas se acidentam porque não sabem trabalhar. Né? Então, o gestor de manutenção ele tem a responsabilidade também de colocar as pessoas certas nos locais certos. Outro ponto, muitas pessoas se acidentam porque elas não têm as ferramentas adequadas para trabalhar. Né? Então, uma das principais funções do gestor de manutenção é prover ferramentas certas para o seu pessoal trabalhar. Eu já trabalhei na empresa, era uma caixa de ferramentas, aí tal coisa não tinha, tá? Tem jeito, acho que eles precisavam fazer quanto mais não. Mas isso aqui não tem. Aqui tem gente assim. Tem gente assim porque eu já vi. Se eu já vi, mais gente já viu. Que acha que está fazendo economia para a empresa porque não comprando uma parafusadeira. Que tu é louco. Tu é louco, só para ser louco. Não sentido isso. Vai fazer economia na tua casa. As pessoas têm que ter as ferramentas certas para fazer o trabalho bem feito, com ergonomia, sem se machucar, diminuindo os riscos de acidente e produzindo. Mas nada se paga mais do que a parafusadeira, a bateria ou elétrica. Nada se paga mais que isso. Uma que tá louco. O cara leva, sei lá, 5 minutos para tirar um parafuso, tira em 30 segundos. Tá de sacanagem.
Abrindo parênteses, não. Mas vamos lá. Então, o conhecimento técnico é necessário. Investir nisso. Investir em ferramenta para o pessoal trabalhar. E investir também em planejamento. Olha, dá acidente em trabalho planejado? Dá. Mas em manutenção, muito menos. E em projetos, essas coisas, dá acidente em trabalho planejado. Né? O pessoal vai lá e tudo para... Sério, os caras conseguem uma maestria de estar fazendo um projeto e não trabalhar planejado. Que é brabo, né? E manutenção até tem uma justificativa, que é coisa muito dinâmica, né? Que é uma justificativa que não pega muito, né? Porra, o projeto não tem nenhum, né, cara? Que loucura. Bom, o planejamento diminui os riscos de acidente. Por quê? Porque tem alguém pensando no que vai fazer, né? Aí chega lá na área, precisa do andaime, já providencia um andaime. Tu não come tempo da máquina parada. Aqui é importante, pessoal, entendam isso aqui. Isso aqui é fundamental. Um trabalho planejado, tu monta o andaime enquanto a máquina está rodando. Tu não tem máquina parada. Num trabalho corretivo, tu monta o andaime enquanto a máquina está parada. Só que montar o andaime não é um trabalho ainda. É uma pré-condição para se realizar o trabalho. Ele está comendo tempo da máquina parada. E aí, o que acontece? Quanto mais tempo passa, mais a pressão aumenta. Mais a pressão aumenta. E isso que gera, às vezes, os caras não montam o andaime. E lá se equilibrar. É isso que gera, às vezes, os caras não desenergizam o equipamento. E lá não fazer rapidinho. Entendam o seguinte, isso teve muito, e agora é para os técnicos de segurança. Se a tua empresa não dá subsistência para a segurança do trabalho, não adianta ficar cortando cabeça embaixo. Não, bota esse cara para a rua, não sei o procedimento, bota esse cara para a rua, não sei o procedimento, tá, mas o gestor dele, a gerência, a produção estão incentivando a seguir os procedimentos, eles mesmos estão desincentivando a seguir os procedimentos. Não objetivamente, mas sob forma de pressão. Que é o que mais acontece. Gestor médio, grande porte, chegou na frente de trabalho, primeira coisa que tem que perguntar é se todos os procedimentos estão seguidos, não quando que a máquina vai ser entregue. Que ela vai ser entregue. As pessoas estão lá para trabalhar, cara. Mas ela precisa trabalhar seguro. Se o teu foco está só na produção, já está com o foco errado, porque esse é o foco da empresa. Isso vai acontecer. Só que como é que tu está produzindo? Está produzindo com qualidade, com segurança? Porque, beleza, bati um recorde, morreu 3 caras na minha planta. O gerente geral que está numa situação dessa tipo tem vergonha. Estou com uma disponibilidade de manutenção 99%. Tem 3 caras sem o dedo, 10 com afastado. Não importa se é terceiro, se é da casa, tudo é ser humano, tudo é mão de obra do teu setor. Todos são importantes, não importa que farda estão vestindo. Tem justificativo um troço desse. Lembrem-se, todo gestor, não importa quem seja, do diretor, do presidente da empresa, ao encarregado, ao líder, tem 2 tipos de responsabilidade. Uma com a empresa, uma com as pessoas. Ainda não existe no mundo uma empresa sem gente. E quando isso acontecer, aí o mundo já meio que foi pro brejo mesmo. Então, não tem justificativo. Não tem justificativo. Então, toda pessoa que tem cargos altos, ela tem que tomar muito cuidado com as coisas que ela incentiva, com as coisas que ela faz vista grossa, com as coisas que ela fala, com as coisas que ela omite, os incentivos que ela deixa de dar.
né? Em resumo, a manutenção está dentro dessa área de pressão aí. E muitas vezes vocês vão ser forçados a optar entre segurança e produção. E toda pessoa da produção que pressionar alguém da manutenção por produção em detrimento da segurança é responsável e não deveria estar no cargo que está. E se tu está ouvindo isso, é contigo mesmo que eu estou falando. Tu é responsável. Tu vai matar alguém ainda na indústria. Pessoas responsáveis não devem ter cargos de chefia. Produção importa, as pessoas importam tanto quanto. A empresa é importante, as pessoas que estão na empresa são muito importantes também. E isso tem que estar claro, principalmente para quem gerencia manutenção. Espero que tenham gostado do podcast. Se gostaram, compartilhem com seus amigos, né? Sonhos de trabalho. Até a próxima. Valeu. Feliz Natal. Valeu, um abraço.